Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro do ano de 2021. Como que vocês estão? Animados para o final de semana? Então, nós vamos agora estudar um pouquinho mais de ciências, lembrando que nós estamos falando sobre as plantas. E eu quero que vocês abram o livro didático de vocês na página 60. Hoje nós vamos conhecer em que ambiente as plantas podem existir, tá? Nós vamos entender que elas podem existir em ambientes aquáticos, que é na água, em ambientes terrestres ou até mesmo sobre outras plantas. Por exemplo, sabiam que umas plantas podem habitar sob outras plantas? Nós vamos entender isso já já. Mas vamos lá. Na nossa página 60, na atividade número 4, está escrito assim: observe as plantas a seguir e identifique o local em que elas podem ser encontradas no ambiente do Pantanal. É uma região que existe no nosso país chamada Pantanal, tá? Essa região, ela é muito alagada em vários meses do ano, sabiam disso? Tem alguns meses que não, mas os meses de chuva, que lá é muito intenso ocorrer períodos de chuva, essa região geralmente ela fica toda alagada, com muita água. E nós vamos estudar um pouquinho dessas plantas que podem ser encontradas lá no Pantanal, tá? Só explicando para vocês um pouquinho mais, o Pantanal, ele está presente no nosso país, na região centro-oeste, tá? E ele fica ali entre os estados, ele pega uma parte do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora vamos observar então as plantas aqui. Na letra A, nós temos um ipê. Claro, gente, que essa planta não encontra somente lá no Pantanal. Ela existe em vários locais do nosso país. Inclusive na nossa cidade a gente encontra o ipê. Mas nós estamos estudando sobre essas plantas que também podem ser encontradas lá no Pantanal, tá ok? Então, olha só, o ipê é uma planta que pode ser encontrada fixa no solo. Então, para vocês entenderem melhor, é uma árvore e ela é fixada no solo, ou seja, ela nasce, as raízes dela, como a maior parte das plantas que a gente conhece, ela se fixa abaixo do solo e ela vai crescendo. Para ela crescer e desenvolver, ela precisa de uma terra firme, tá? Para ela se desenvolver. Na letra B, nós temos o exemplo de uma orquídea. Nós falamos sobre orquídeas na nossa última aula. E essa orquídea é uma planta que ela pode ser encontrada fixa em outras plantas. Nossa, mas como assim? Olha só, as orquídeas, muitas vezes na natureza, elas são encontradas fixadas em árvores. Então, nós temos uma árvore e desta árvore a gente encontra uma outra planta, que é uma flor chamada orquídea. Então, o que acontece? As raízes dela vão brotando, vão se fixando ali naquela árvore e vai desenvolvendo esta planta. Por isso que a gente falou aqui que a orquídea é uma planta que pode ser encontrada fixa em outra planta. Quando a gente compra, coloca num vaso, ela também vai se desenvolver na nossa casa, no nosso quintal. Mas, muitas vezes, no ambiente natural, a gente vai encontrar a orquídea que veio o quê? Fixada em uma outra planta, tá? E na letra C, nós temos o aguapé. É uma planta que vive na água. Vocês sabiam que a gente encontra uma diversidade imensa de plantas no Pantanal, que elas vivem nas águas. São chamadas as plantas aquáticas. Eu vou mostrar para vocês aqui outros exemplos de plantas aquáticas. Olha que legal. Gente, olha que coisa mais linda quando a gente se depara com uma região tão linda como é o Pantanal e a gente encontra essa diversidade de plantas aquáticas. Olha que coisa mais linda! Essas plantas, elas ficam até flutuantes mesmo na água, né? Fica lá emergindo de cima da água, né? E a gente vê essas coisas mais lindas. Olha essas imagens que eu estou mostrando para vocês, que é de encher os olhos, não é mesmo? Olha que coisa mais linda. Tem essa outra aqui também. E olha essas aqui, gente, coisa mais linda que são essas plantas que a gente encontra nas águas. Por isso elas são chamadas de plantas aquáticas, né? O próprio nome já diz que elas nascem na água mesmo e elas se desenvolvem na água. Claro que também a gente não encontra somente no Pantanal. Existem muitos lugares do nosso país que a gente encontra
plantas aquáticas, aqui perto mesmo onde a gente mora, a gente encontra. Mas nós estamos falando de uma região que é muito comum encontrar plantas aquáticas, que é no Pantanal, tá? Então eu coloquei essas imagens para vocês, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque no livro tem uma imagem ali, mas aqui a gente consegue ver como que é gigantesca a quantidade de plantas aquáticas que existem, tá ok? Então vamos voltar para a nossa página do livro. Então olha só, na letra A nós temos o ipê, que é uma planta que é encontrada fixada no solo. Na letra B nós temos uma orquídea, que é uma planta que pode ser encontrada fixa em outras plantas. E na letra C nós temos o aguapé, que é um tipo de planta que vive na água. Aí o que pediu para vocês fazerem? Para vocês irem nessa imagem abaixo aí e colocar a letra correspondente de cada planta que vocês viram aqui acima. E vocês vão colocar nesse espaço aqui onde tem, olha, esses quadradinhos aqui brancos, vocês vão colocar, por exemplo, aqui dentro da água, que tipo de planta que a gente vai encontrar aqui? É a planta da letra A, que é o ipê? É a planta da letra B, a orquídea? Ou a planta da letra C, que é o aguapé? Aí também vocês vão vir aqui perto, do lado esquerdo aqui do livro de vocês, tem uma outra área aqui que vocês vão colocar que tipo de planta a gente pode encontrar, se é a letra A, B ou C. E bem aqui do cantinho direito do livro de vocês, nós temos um outro quadradinho aqui branco, que ele está bem acima, em um local que já existe uma árvore. Que tipo de planta que a gente pode encontrar ali? A letra A, a letra B ou a letra C, tá? É uma atividade bem legal de fazer. E uma curiosidade de cada planta para vocês, tá? O ipê, ele pode atingir cerca de 30 metros de altura. Vou mostrar para vocês um ipê. Ao contrário do que muita gente pensa, que o ipê só existe ipê amarelo, não, nós temos uma diversidade imensa de ipês. Olha que coisa mais linda, gente. E eles podem sim atingir 30 metros de altura. É muito lindo e muito alto, não é mesmo? Olha a diversidade de cores de ipê que a gente encontra na natureza, gente. E é mesmo uma planta maravilhosa. E a gente está na época de encontrar aí os ipês com as flores, né, gente? Uma curiosidade aqui para vocês também é o seguinte: o ipê roxo, ele floresce nos meses entre junho e agosto. O ipê amarelo, ele floresce entre agosto e setembro. E o ipê branco, ele floresce entre setembro e outubro. Por isso que é tão lindo a gente ver, cada mês do ano a gente consegue ver uma cor diferente dessas árvores tão lindas que enfeitam as nossas cidades, tá bom? Agora vamos para o finalzinho da página. Está escrito assim: como você pode perceber, as plantas podem ser encontradas sobre o solo, na água ou até mesmo sobre outras plantas. Então essa é mais uma curiosidade da nossa aula de hoje. Também quero mostrar para vocês os diversos tipos de orquídeas que existem, que a gente pode encontrar em outras plantas. Claro que eu não podia deixar de mostrar para vocês essa coisa mais linda, que são as orquídeas, que são plantas lindas, gente. Eu particularmente amo as orquídeas. E olha só a quantidade de tipos de orquídeas que a gente pode encontrar existente nas árvores. Essa orquídea amarela aqui é uma das orquídeas mais lindas que eu acho. Ela é muito delicada e muito perfeita. Todas as plantas são, né, gente? Criação de Deus mesmo, coisa tão linda que são as plantas, que eu particularmente sou apaixonada. Então vocês estão vendo aqui o tipo de orquídea que a gente encontra ela nos troncos de árvores. Por isso que a gente falou que são plantas que existem sobre outras plantas. Olha que quantidade de exemplos de orquídeas que a gente encontra na natureza. São lindas, não é? Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Particularmente uma aula linda, porque quando a gente fala de planta não tem como não enxergar beleza nas plantas que existem. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai continuar aprendendo um pouco mais sobre as plantas, tá? Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para vocês.